Viven en un country, andan en BMW para arriba. Los fines de semana se cogen a las mejores minas. ¡La concha de tu madre, no sabes parar una pelota! Bem, meus amigos, eu já não tenho palavras para descrever quão péssima, quão horrível, quão tenebrosa vem sendo esta temporada do Benfica, mas sejam bem-vindos para mais uma análise. Hoje vamos falar de mais uma derrota do Benfica na Champions, vamos estar a falar aí da derrota do Benfica em Turim, frente à Juventus, malta. Isto era um jogo que era crucial o Benfica ganhar, porque o Benfica já desperdiçou demais oportunidades de perder pontos, ok? Já desperdiçou contra o Karabakh, já desperdiçou contra o Leverkusen em casa. Pá, este era aquele jogo que o Benfica não podia mesmo desperdiçar se quisesse continuar em frente na Champions. E aconteceu o pior, né? O Benfica perdeu para a Juventus, enfim. Já agora, antes de falar do jogo em si, eu queria dar uma estatística tenebrosa para piorar ainda mais a vossa percepção sobre esta derrota do Benfica. O Benfica não perdia contra a Juventus desde 1993 num jogo da Liga Europa, né? A antiga taça UEFA, onde o Benfica mamou 3-0 da Juventus. Regra geral, o Benfica tem um histórico extremamente positivo contra a Juventus, ok? Este foi o 10º confronto, mas nos anteriores 9 confrontos o Benfica tinha 7 vitórias, um empate e uma derrota, né, frente à Juventus. Essa derrota foi em 93, como eu vos disse. Este empate foi na Liga Europa em 2014 e a nível de Champions, em 5 jogos, o Benfica tinha 5 vitórias. Portanto, o Benfica conseguiu bater um recorde negativo. Parabéns aí à gestão de Rui Costa e a todos os envolvidos pelo recorde negativo que o Benfica bateu no dia de ontem, né? Mas enfim, falando do jogo em si, até porque eu já vou falar da classificação, foi um jogo muito. Como é que eu ia dizer? Não foi um jogo tão mau do Benfica, porque, de um certo ponto de vista, o Benfica até conseguiu fazer um jogo equilibrado contra a Juventus, ok? Mas pronto, é aquele jogo em que as coisas correram mal e também é aquele jogo em que mais uma vez se evidencia que o Benfica tem jogadores comuns. Eu sei, parece repetitivo, todo o santo vídeo do Benfica eu digo a mesma coisa, mas é verdade. O Benfica não tem um jogador diferencial que neste tipo de jogos apareça para brilhar e para resolver o jogo, que é o que o Benfica precisa. Mano, o que o Benfica mais precisa neste momento são de jogadores craques, são jogadores estrela para resolver os jogos, que é coisa que o Benfica não tem. O Benfica tem vários jogadores comuns que, enfim, mas assim, dentro da tática não foi um jogo tão mau, principalmente na primeira parte foi um jogo bastante equilibrado, ok? Só que pronto, o Benfica também paga pelos erros que faz. O Benfica na primeira parte não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve e teve até a oportunidade com um erro de saída de jogo da Juventus em que o Sudakov desperdiça a chance. A própria Juventus também teve as suas chances em que o Trubin foi fazendo boas defesas. E no geral acho que a primeira parte, como eu vos disse, foi bem equilibrada. Em momentos a Juventus estava por cima, em momentos o Benfica estava por cima, apesar do Benfica mais uma vez contar com aquele claro problema de finalização, que o Benfica tem um problema extraordinário quando chega no último terço. O Benfica, quando chega no último terço, falta aquele jogador para desequilibrar, pronto. Falta aquele jogador com qualidade ou para um fazer uma jogada boa, ou aquele jogador com capacidade para fazer aquele último passo a desbloquear a linha. O Benfica não tem esse jogador, ok? O Benfica nem tem um médio com capacidade para encontrar espaço onde não existe, nem tem extremos com capacidade para num contra um criar esse espaço pelas alas ou infiltrando-se por dentro. Ou seja, é aquilo que eu vos disse, que eu estou farto de falar sobre isto no Benfica. Pá, com todo o respeito ao Sheldon, com todo o respeito ao Sudakov, com todo o respeito ali ao Orsens, isso assim, e ao Leandro Barreiro, são jogadores que não têm capacidade para quebrar linhas, não têm capacidade para num contra um desbloquear um jogo. São jogadores muito úteis para se ter na equipa, mas para apoiar esse tipo de jogadores que eu vos falei, jogadores esses que não há no plantel nesta temporada. Pá, a segunda parte a coisa descamba para o Benfica, ok? Porque a Juventus entra muito bem na segunda parte e chega ao gol. Pronto, chega ao gol. Num erro do Benfica, como é óbvio, né? O Benfica tem errado bastante. Eu até tenho aqui imagem do gol. Deixa só tirar o áudio aqui. Mas o gol surge desta jogada. É uma bola dividida do Tomás Araújo, que é uma situação muito estranha. Até vou-vos mostrar o vídeo outra vez. Porque tipo, o Tomás Araújo, a princípio, parece que ele ganha a bola, mas depois ele perde a posição deixando aqui o jogador da Juventus infiltrar-se na área com tranquilidade e rematar contra a baliza do Benfica para fazer 1-0. Okay?
Portanto, cá está, o primeiro gol da Juventus foi num erro do Benfica, que a Juventus abriu o placar, erro do Tomás Araújo, mais uma vez é um Benfica com muitas debilidades defensivas, é um Tomás Araújo que, tal como o António Silva, é um central pouquíssimo confiável, ao mesmo tempo que às vezes faz grandes cortes. É um jogador muito instável, tanto faz um grande corte, como a seguir faz uma jogada destas em que ele parece que se impor ao adversário, mas depois faz corpo mole, perde a bola e o Churran aparece sozinho na área para marcar. É este tipo de coisas também que o Benfica tem. Pouquíssimo tempo depois, 10 minutos depois, ocorre também esta jogada que é a equipa da Juventus, meus amigos, isto chega a ser ridículo. São dois jogadores da Juventus contra seis do Benfica. A facilidade com que estes dois jogadores da Juventus saem da marcação dos defesa, do meio campo barra defesa do Benfica é ridículo. Até vou-vos passar aqui o vídeo outra vez, porque chega a ser ridículo. O passo do Locatelli aqui, o McKennie está rodeado de três jogadores. Ele dá um toquinho ali para o outro que só faz uma tabelinha com ele e ele aparece sozinho na cara do Turbino. Isto são o tipo de coisas que não podem acontecer. É um meio campo passivo, uma defesa passiva, que o meio campo faz uma marcação completamente passiva. Vocês veem que tem três jogadores à volta do McKennie, nenhum mete o pé, nenhum faz uma marcação como deve ser, dá um espaço para ele tocar a bola. O outro jogador da Juventus já toca de primeira. Os defesas estão completamente a dormir, quer dizer, deixam aquele espaço aberto para aparecer a tabela do McKennie, que depois aparece sozinho na cara do Turbino. Não tem muito o que dizer, pá, o Turbino foi o menos culpado deste jogo. As bolas que vieram à baliza, pá, o gajo não tinha hipótese. O que ele conseguia defender, defendeu, mas de resto ele não tinha hipótese, né? Com este 2-0 o jogo ficou praticamente arrumado, né? O Benfica ainda criou mais uma chance ou outra, teve uma boa chance do Orson se mandou ao posto, também é aquela coisa, mais uma vez, um Benfica que não consegue ter eficácia nem sequer na finalização, é um Benfica que já tem dificuldades de criar chances de gol, e quando cria acontece estas coisas, né? É bolas ao posto, é remates fraquinhos à figura do guarda-redes, assim também fica difícil, e pior do que isso, é que numa altura em que estávamos a caminhar para os minutos finais, o Benfica precisava de um gol, consegue ganhar um penalti fortuito, que o jogador da Juventus foi bem infantil em dar aquele pontapé no pé do Barreiro, dentro da área. O Benfica conquista um penalti e o que é que acontece? O Pavlidis da marca dos 11 metros. Ai, Pavlidis, pá, tá difícil, Pavlidis. Está difícil defender-te ultimamente. Depois daquele erro grotesco no Dragão, em que o gajo estava praticamente embaixo da baliza e só tinha que encostar e ele falha a bola, agora ele faz isto. Da marca dos 11 metros, o Pavlidis escorrega. Estou-me a rir para não chorar, né? O Pavlidis escorrega e manda a bola ao lado. Foi um dos penaltis mais mal batidos que eu já vi na minha vida, Zé. Isto mostra uma completa falta de concentração do jogador em campo. Né? A maneira como ele escorrega. Tipo, porque não é como o Julian Álvares, por exemplo, na época passada, contra o Real Madrid, que ele faz o mesmo escorregão que o Pavlidis, mas ele ainda tem o reflexo de chutar a bola e mandá-la à baliza. O Pavlidis não, Zé. O gajo escorrega e manda a bola para fora. Enfim, é um momento tenebroso do Pavlidis. Vocês veem que o Benfica está na merda quando o Pavlidis, que geralmente é o único jogador que se aproveita, falha de forma grotesca assim uma grande penalidade. Pá, com isso, se o Benfica, com este gol, podia-se relançar no jogo, talvez buscar um empate ou até mesmo a virada. Eu acho que a virada não, mas com um bocado de sorte, podia ali com ainda buscar o resultado, ainda buscar o empate, não foi desta. E com isso, o Benfica ficou mesmo pela derrota contra a Juventus por 2-0. E para vocês terem noção de como está a situação do Benfica, eu vou-vos mostrar aqui a tabela e é assim que está a situação do Benfica. Não sei se vocês estão aqui a conseguir ver, acho que não, deixa eu puxar um bocadinho mais para baixo. Esta é a situação do Benfica, rapaziada. O Benfica neste momento está em 29º na Champions com 6 pontos. Para vocês terem noção, aqui o 24º é o Olympiacos com 8 pontos. O Benfica está a 2 da linha de playoff. É uma situação muito complicada que o Benfica está, porque o Benfica está numa situação parecida com o Braga na época passada. O Benfica precisa de ganhar o seu jogo e precisa de esperar que Bodo Glimt, Clube Bruges, Copenhaga e Napoli não vençam, mais Olympiacos, Bilbao ou PSV não vençam, um destes três não vença, para subir ao 24º lugar. Então vocês entendem como é complicada a situação.
O Benfica não só precisa de ganhar, como ainda precisa que pelo menos 5 adversários percam. Pelo menos 5. Portanto, no caso do Bodo Glimt e do Bruges até pode empatar. Aqui Napoli e Copenhaga, se empatarem, já pode complicar um bocado mais a conta do Benfica, que já conta saldo de golos. Portanto, é uma situação muito delicada, principalmente porque o último adversário do Benfica é o Real Madrid. Pá, o que é que eu vou dizer de uma coisa destas, Zé? O Benfica chega à última jornada a precisar que 5 adversários percam e ainda por cima, pá, 5 não ganhem e ainda por cima tem que ganhar ao Real Madrid, que eu acho que é a parte mais difícil. Eu acho mais fácil os outros 5 adversários não ganharem do que o Benfica ganhar ao Real Madrid. É o Real Madrid que está meio assim, assim, é verdade, mas o Benfica também está mal. Portanto, eu não consigo acreditar que o Benfica tenha cacifo para bater o Real Madrid. Portanto, na minha humilde opinião, eu acho que o Benfica já está praticamente eliminado da Liga dos Campeões. Ainda existe uma remota chance, pá, com uma sorte tremenda, que o Benfica tenha uma borra tremenda contra o Real e consiga ganhar o jogo, e depois com muita sorte que os outros 4 ou 5 adversários não vençam, mas na minha opinião, acho que já era esta passagem do Benfica na Champions. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pá, se vocês curtiram ou se vocês têm pena do Benfica, vocês podem deixar aquele likezinho, ajuda. E aquela inscrição também. Sim, eu estou mesmo a terminar o vídeo a mendigar. Vocês têm algum problema com isso? Eu espero que não. Portanto, vejo-vos no próximo vídeo. Já podem sair.